A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós iremos estudar o livro de Josué, capítulo 9. Neste capítulo, nós vamos entender sobre a graça de Cristo, mas principalmente vai ter uma lição aqui para nós de como nós temos o discernimento espiritual. Então nós devemos orar ao nosso Deus por esse dom, o dom do discernimento, para saber identificar aquilo que procede de Deus e aquilo que não vem de Deus, né? E também nós vamos ver a necessidade, que está muito bem esclarecida aqui neste capítulo, a necessidade de buscar a Deus, buscar ao Senhor para tomar as nossas decisões, tá bom? Não podemos tomar decisões pela carne, devemos tomar decisões pelo Espírito. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Josué capítulo 9. Abram as Bíblias de vocês, tá? Me acompanhem na leitura da palavra, tá bom? Porque é muito importante e vai edificar a alma de vocês. Josué capítulo 9. Os Gibonitas enganam Josué, que faz com ele uma aliança. Verso 1. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, de toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os aveus e os jebuseus, se ajuntaram, eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Então aqui a gente vai ver nesse capítulo aqui, que em Canaã formou dois grupos. O primeiro é o que está escrito aqui nos primeiros versos, né? O primeiro grupo é aquele que ouviu os milagres que Deus fez através de Israel e as vitórias que esse povo conquistou. E em vez de eles se arrependerem de seus pecados, em vez de eles procurarem paz com Israel, não. Eles querem combater de frente, né? Então é aquela pessoa que ouve o evangelho, né? Ouve a verdade, ouve que existe um Deus vivo, ouve que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o próprio Deus, né? Faz parte da Trindade e veio ao mundo aqui morrer por nós, se entregou por amor, perdoando nossos pecados. Ouve tudo isso, ouve toda essa misericórdia, toda essa redenção, todos os milagres que tem na Bíblia, mas preferem combater. É aqueles que preferem não acreditar em Deus e combater aqueles que acreditam, né? Então, esse é o primeira categoria de pessoas que está neste capítulo aqui, tá? E essas pessoas a gente vai ver que todas vão perecer, né? Tanto aqui aconteceu em Canaã, eles foram julgados e morreram, né? Josué vai conquistar aquelas terras, vai matar todos aqueles povos. E também vai acontecer na volta de Jesus Cristo. Todos aqueles que se rebelaram contra Cristo, não o aceitaram, e além disso ficam zombando de Cristo e ficam perseguindo os crentes, criando leis contra a palavra de Deus, todos esses serão julgados e condenados, não terão misericórdia no dia de juízo, tá bom? Mas tem um segundo grupo de pessoas, né? Vamos ver o que aconteceu aqui? Verso 3. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendos. Verso 5. E nos seus pés sapatos velhos e remendados e vestidos velhos sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Então aqui, esses moradores de Gibeon, né, eles viram os milagres de Deus, viram que esse povo era poderoso e eles tiveram uma decisão sábia, né, que vai salvar a vida deles, né? Então eles ouviram a mesma verdade, ouviram a mesma notícia que os outros moradores de Canaã. Mas os outros moradores de Canaã decidiram se rebelar contra Deus, se rebelar contra Israel e vão perecer. Mas esse povo aqui de Gibeon, eles decidiram se humilhar, colocaram roupas velhas, pão velho, e se humilhando, se mostrando fracos, não combateram de frente, se entregando a esse povo de Israel e procurando paz, fazer aliança com esse povo. Da mesma forma, nós, que somos pecadores, precisamos fazer aliança com esse Deus, porque todos nós somos dignos de condenação, todos nós somos iguais ao povo de Canaã, pecadores, né, que merecem o juízo de Deus. Mas aqueles que se arrependem e buscam a misericórdia alcançam a salvação. Esse povo aqui de Gibeão será salvo, como nós vamos ler aqui neste capítulo, tá bom? Verso 6. E vieram a Josué, ao arraial de Gilgal. E lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Então é necessário, depois que nós ouvirmos
a palavra de Deus, acreditamos que ela é verdadeira, nos humilharmos, né? Ser simples, reconhecer os seus erros, como esse povo de Gibeão aqui viu que eles iam morrer, eles precisavam fazer alguma coisa, né? Então aqui eles se humilharam, mandaram representantes e foram até Josué. Josué, como nós estamos vendo aqui, quem está acompanhando esse estudo desde do primeiro capítulo, sabe que ele simboliza uma tipologia de Cristo, né? Então esse povo de Gibeão, eles sabiam que estavam condenados à morte, mas foram buscar aliança, foram buscar misericórdia com Josué, que simboliza Cristo, né? Da mesma forma, nós, que somos pecadores, precisamos todos os dias, não é porque você já é crente batizado, não, que você não precisa chegar até Cristo, não. Todo dia tem que bater na porta da misericórdia, pedir perdão a Deus, pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo e renovar a sua aliança com Cristo, tá bom? É muito importante você fazer isso, tá bom? Igual esse povo fez, esse povo sábio aqui, o povo de Gibeão, né? Então nós temos que ir até o Mestre, temos que ir até Cristo, como ele foi até Josué, né? Verso 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então aqui, ó, o Josué, ele deveria ter prestado mais atenção no que o seu povo estava falando. O povo aqui, eles desconfiaram. Esses viajantes vêm aqui, como assim eles querem fazer concerto com a gente, né? Se eles não moram aqui com a gente, de onde que eles vêm? Quem são eles? Eles ficaram com uma interrogação, assim, com o pé atrás, né? Quem que é esse povo aí? Como é que a gente vai fazer esse concerto com eles se eles não moram aqui com a gente, né? Então, fica a dica pra gente. É, Se você não conhece a pessoa, tá escrito na palavra, maldito do homem que confia no homem, né? Então, a gente conhece uma pessoa pelos seus frutos. Se você acabou de conhecer uma pessoa, não pode entregar totalmente a ela, né? Isso serve para nós nos relacionamentos, né? Você acabou de conhecer uma pessoa, aí você, aquela paixão, se entrega totalmente àquela pessoa. Aí depois você recebe a notícia que aquela pessoa te traiu, você recebe aquela notícia que aquela pessoa não gostava de você de verdade. Aí tudo cai por terra, porque você se entregou a uma pessoa sem conhecê-la, né? Não pode, tá certo? Então, primeira coisa, nunca entrar de cabeça numa relação, nunca entrar de cabeça em nada na tua vida, em nenhuma área da sua vida, tá bom? Primeiro, estude, né? Veja a procedência, quem é essa pessoa, que lugar é esse. Por exemplo, as pessoas te convidam para você ir num lugar, você vai fazer uma viagem, né? Você tem que estudar a estrada, fazer um planejamento, fazer uma rota, saber o que tem naquele lugar. Será que vai ser bom para você esse lugar, né? Então, tem que tomar cuidado. Tudo tem que fazer essa pergunta antes, tem que conhecer o lugar, tem que conhecer a pessoa, para depois sim você fazer um acordo, para você concordar em ir nesse lugar. É assim que funciona, tá? Então, cuidado para não ser enganado, tá bom? Então, aqui eles já deram uma dica para Josué. Josué, toma cuidado. Você não conhece esse povo, de onde que esse povo é, né? Aqui, verso 8. Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: Quem sois vós e de onde vindes? Então aqui o Josué, por não conhecer eles, começou a fazer as questões, o questionamento, né? Então aqui, mas eles já aqui para enganar o Josué, eles fizeram assim: Nós somos teus servos, né? Mostrando humildade. Então, então eu queria que vocês lessem isso daqui, tanto para aprender a lição de não ser enganado, mas também para aprender a lição de como chegar até o Senhor. Quando você for diante do teu Senhor, você tem que se apresentar como servo, tá? Tem muita gente que eu vejo orando, determinando, né? Tem muita igreja que ensina a determinar, a mandar. A gente não manda em Deus, a gente é servo, tá bom? Então a gente tem que orar ao Senhor: Senhor, nós somos teus servos, seja conforme a tua vontade. Se for bom aos teus olhos, inclina o teu ouvido às nossas orações. Então a gente tem que orar assim, a gente tem que ser pequenininho, como Jesus ensinou, né? Os últimos serão os primeiros, não se faça pequenininho. Então aqueles se fizeram pequenininhos diante de Josué, né? E aí já abriu o coração de Josué um pouquinho para eles, né? Então fica a dica aqui: você quer abrir o coração do teu Deus, quer abrir o coração de Jesus Cristo para você, se faça pequenininho, tá bom? Chega diante dele na sua oração: Senhor, eu sou teu servo, Pai Santo. Eu sou o menor aqui da minha casa, Pai Santo. Quem sou eu, Senhor, aleluia, para merecer a tua misericórdia? Mas eis-me aqui para fazer a tua vontade. Então aprendam a orar, tá? Se façam pequenininhos, tá? Aqui ele abriu o coração de Josué, tá bom? Verso 9. E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto
ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, né? Então aqui eles misturaram mentira com verdade, né? Então eles, para enganar o Josué, eles falaram que vieram pelo nome do Senhor. E realmente, eles acreditaram que eles vieram no nome do Senhor, que Deus faz maravilhas nele. Eles tinham certeza que iam perder. Por isso que eles criaram esse plano para chegar até Josué para conseguir salvar a vida deles, né? Só que eles não vieram de longe, eles estavam lá pertinho deles, né? Santo é Deus. Aqui verso 10. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote, né? Então aqui a gente tem que tomar cuidado com aquela pessoa que te exalta muito, tá? Aquela pessoa que fica te bajulando, tá? Você não sabe a intenção dela. Às vezes ela quer tá lá te adulando, mas ela quer te puxar do tapete, né? Então toma cuidado para não ser enganado, tá certo? Josué foi enganado dessa maneira, né? Eles se apresentaram simples, se apresentaram de uma forma humilde e agora estão aqui apelando para a parte emocional dele, né? Estão engrandecendo Josué, tá certo? Então tome cuidado com essas pessoas, tá? Isso no estudo assim comparando da parte do engano, tá? Isso para você lidar com o ser humano. O ser humano é enganador, tá? Mas na parte que a gente estuda aqui, comparando com a salvação, isso aqui é importante para nós, tá? Então a gente tem que engrandecer o nome de Deus. Então aqui na sua oração, você tem que se fazer pequenininho e engrandecer o nome de Deus. Lembra que Josué aqui, ele está simbolizando Cristo, tá certo? Então aqui, esse povo de Gibeão, eles se fizeram pequenininhos, somos teus servos, e engrandeceram Josué e as obras que Deus fez, né? Então nas nossas orações, a gente tem que se fazer pequeno e engrandecer o nome do Senhor, tá bom? Verso 11. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo que agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui, já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido, por causa do muito longo caminho. Então aqui eles estão mexendo no emocional do Josué, né? Eles estão contando a história que eles planejaram aqui, e Josué já estava imaginando eles vindo de longe, vendo a situação deles assim, se compadeceu de íntima compaixão, igual Jesus Cristo se compadece de íntima compaixão por nós, né? Todos nós somos pecadores, fracos, errantes. Ele vê as nossas aflições do dia a dia. Ele sabe o que você está passando, irmã. Ele sabe o que você está passando, irmã, né? Você não precisa contar mentira aqui nesse povo de Gibeão, não, né? Aqui é uma tipologia, tá? Mas Deus conhece a sua situação, né? E ele se enche de íntima compaixão e ele quer te salvar, ele quer te ajudar. Ele vai fazer aliança com você, tá bom? Verso 14. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então esse verso 14 aqui ficou muito bem claro o maior erro da nação de Israel e do Josué como líder aqui, né, guiando o povo de Israel. Ele não consultou a Deus. Então toda decisão que a gente vai tomar é importantíssimo você consultar a Deus. Aí vocês me perguntam, como a gente consulta a Deus, né? Primeiro, pela palavra, tá certo? Então, se você tem dúvida, por exemplo, assim, eu posso me separar? Olha nas escrituras, lá tem escrito lá que você só pode se separar se for por causa de adultério, né? Ou até morte o separe, tá bom? Não tem outras maneiras, tá certo? Então, tem coisas que estão bem claras na Bíblia, mas tem coisas que não tem tanta clareza, que é necessário você buscar uma revelação dos servos de Deus, né? Buscar em oração, às vezes Deus te dá um sonho, te dá uma revelação, ou você pede um sinal para Deus. Tem várias maneiras de você pedir uma confirmação para Deus, né? Quem já serve a Deus há muito tempo já deve ter recebido várias confirmações, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui na igreja agora domingo, né? E tem um casal que estava se despedindo da mocidade porque eles iam se casar, né? E eles contaram o testemunho deles, de como eles se conheceram, tudo, e como que ele descobriu que Deus confirmou para ele que a mulher que ele escolheu era a esposa certa para ele, né? Ele pediu um sinal para Deus, porque a noiva dele se chama Noemi. E ele falou: Senhor, se eu abrir a Bíblia aqui e aparecer o nome Noemi,
é porque ela é a mulher que o Senhor me escolheu. E o Senhor vai abençoar meu casamento. Aí ele era novo de crente, né? Ele nem sabia que tinha esse nome Noemi na Bíblia, né? E abriu. E deu certo lá de abrir no livro de Ruth, né? E lá tinha o nome Noemi. E Deus confirmou. Olha o tamanho da Bíblia, né? E ele abriu justamente onde tinha o nome Noemi. Então tem gente que vai falar, isso é coincidência. Não é. Você pode calcular a probabilidade de abrir no lugar certinho, na página certa. Não é probabilidade. Isso é Deus confirmando que ela era a esposa certa para ele, tá bom? Então peçam sinais, prove teu Deus, porque Deus ele é bom e ele quer se apresentar na vida de vocês, tá bom? Peça experiências, peça sinais, ore, confie no teu Deus, ele vai te confirmar. Ele não deixa a gente nem confundido nem envergonhado, tá bom? Então aqui o povo não consultou a Deus. Verso 15. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. Olha só como Josué representa Jesus Cristo, né? Então aqui ele fez um concerto, uma aliança, que lhes daria a vida. Da mesma forma que Jesus Cristo fez uma aliança com a igreja e nos deu a vida eterna, Santa Deus, se formos fiéis até o fim das nossas vidas, né? E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Verso 16. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fizerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só como isso aqui aponta para Cristo, né? O livro de Josué já acho que é a terceira ou quarta vez que fala sobre esse negócio de 3 dias, né? Confirmando que essa história é uma tipologia de Cristo, da ressurreição de Cristo, né? Olha só, depois de 3 dias eles descobriram a verdade, né? Então, depois de 3 dias que Jesus Cristo foi morto pelos judeus, pelos romanos, ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou e eles descobriram a verdade, que ele realmente era o Filho de Deus, né? Só que mesmo assim, eles continuaram na sua hipocrisia, continuaram negando, né, o Messias. Mas também teve aquele grupo, os apóstolos, né, e os seguidores de Cristo, que ao terceiro dia confirmou sua verdade, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então é inegável, não dá para não comparar Josué com Jesus Cristo, tá bom? É uma tipologia perfeita. Verso 17. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao terceiro dia, e suas cidades eram Gibeon, Sefira, Beerote, Kiriate Jearim, né? Então, após 3 dias, descobriram a verdade, que eles moravam perto deles, não de longe, né? Santa Deus. Da mesma forma que ao terceiro dia, nós descobrimos que Jesus Cristo, ele é a verdade e a vida, e ele é as primícias da ressurreição, né? Ele ressuscitou. Verso 18. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, aqui após o engano, né, é fácil criticar a liderança, né, Santa Deus? Então, tem sempre o papel de líder é muito difícil, nós temos que orar muito pelos líderes. Aqui os príncipes fizeram um juramento junto com Josué, é, fazendo aliança com esse povo, né? E após descobrir que eles foram enganados, aí o povo cai em cima de quem? Das lideranças, Santa Deus. Então, a liderança é complicado, porque ela é sempre a mais cobrada, tá certo? Então, oremos pelos nossos líderes, pelo ministério, porque vida de líder não é fácil, tá bom? Você que é líder da sua família, você que é pai de família, mãe de família, vocês sabem a responsabilidade que é ser líder, né? Uma decisão errada de vocês prejudica a vida dos filhos de vocês, da esposa, do marido, né? Então, é muito importante você, líder, orar, se preparar, ler a palavra de Deus, pedir ajuda do Altíssimo para que você tome as decisões certas na tua vida, tá bom? Verso 19. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Verso 20. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhe-emos a vida, porque não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhe temos jurado. Então aqui, isso aqui lembra muito o Mateus capítulo 18, né? Está escrito assim: Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então aqui eles fizeram uma aliança. Então o que eles ligaram aqui na terra, eles fizeram um acordo com esse povo, jurando que ia preservar a vida deles. Então quando eles fizeram essa ligação aqui em nome de Deus, é ligado no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões e o que a gente liga aqui na terra. O casamento é uma aliança que você faz com a sua esposa, que a esposa faz com o esposo.
E quando vocês fazem esse juramento, essa aliança perante Deus, é para sempre. O que vocês ligaram aqui na terra, agora está ligado lá no céu, tá bom? Até que a morte os separe. Então valorizem isso, tá bom? Não deixemos de orar, de vigiar, para que vocês guardem esses votos que vocês fizeram no matrimônio, porque é muito importante isso, porque o que vocês ligaram aqui na terra está ligado no céu, tá bom? Então vamos tomar cuidado com isso. Não vamos separar por qualquer coisinha, tá? Lembrem dos votos que nós fizemos, tá certo? Verso 21. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenho e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. Verso 22. Aqui depois eu vou fazer uma analogia com vocês aqui. Verso 22. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nós enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Então, lembra do Gênesis, quando Adão e Eva pecou e o Deus, nosso Deus chegou diante deles, né? Por que vocês estão se escondendo, né? Porque aí eles tentaram enganar Deus, né? Contando cada um uma história, falando que a culpa era da Eva, que a Eva colocou a culpa na serpente e ninguém assumia a verdade, né? Aí veio o juízo, né? Então aqui, ó, então isso aqui está simbolizando o juízo, né? Aqui, ó, a decretação do verso 23. Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então, desde a queda do Adão e da Eva, que este mundo é maldito, né? Eles têm que colher, o homem tem que colher do fruto da terra, a terra ia ser difícil de trabalhar, ele ia ter que viver do sorte do seu trabalho, a mulher também ia sofrer a dor do parto, né? E ia colocar inimizade entre a serpente e a mulher. Então aqui se tornou um lugar maldito. Aqui não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento. Mas após o engano, né, de Adão e Eva serem enganados, teve esse mundo contaminado pelo pecado e esse mundo se tornou maldito, né? Mas depois vem a graça, né? Aqui vai estar simbolizado nesse verso 24. Olha que coisa mais linda, ó. Verso 24. Então responderam a Josué e disseram, aqui eles vão confessar os seus pecados, né? Porquanto, com certeza, foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Então que eles confessaram que eles fizeram isso por medo, né? Eles tomaram essa atitude, foi num ato de desespero e confessaram isso diante de Josué, que simboliza Cristo. E olha que vem a graça. Agora a gente vai ver o verso que confirma a graça e a misericórdia de Cristo, né? Josué vai perdoar os pecados deles, né? E vai ter graça para eles. E isso é lindo demais, tá bom? Verso 25. E eis que agora estamos na tua mão. Faze aquilo que te pareça bom e reto, que se nos faça. Olha esse verso 25, coisa mais linda. Isso aqui é entrega. Então, após a gente confessar nossos pecados, a gente reconhecer nossos erros, a gente tem que entregar nossa vida ao Senhor Jesus. A gente fala: Senhor, faça conforme a tua vontade. Nossa vida está em tuas mãos, minha família, minha casa, meu serviço, está tudo em tuas mãos. Faça conforme a tua vontade. E quando a gente tem essa atitude de entregar a nossa vida, né? Está escrito, né? Aquele que entregar a sua vida a Cristo, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida por amor de Cristo, vai ganhar a vida, né? Então aqui eles estão entregando a vida deles para Josué. Faça conforme o que você quiser, Josué. Você é justo, a gente confia na tua decisão. Então confie na decisão de Cristo, porque Ele é justo e Ele sabe o que é melhor para nossas vidas, tá bom? Verso 26. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Aqui, a salvação, graça, salvo eles. Verso 27. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolheste. Esse verso 27 é maravilhoso, né? Então, após eles confessarem, após eles entregarem a sua vida a Josué, Josué perdoou os pecados dele, deu vida para eles e agora os fez eles servos, eles sendo trabalhadores, rachar lenha, cavadores de poços, para eles trabalharem no altar. Olha aqui assim, ó, vou até usar a lenha aqui, ó, até usar a palavra que está escrito aqui. E para o altar do Senhor, né? Então eles iam ser servos da congregação, né? Que simboliza a igreja, e para o altar do Senhor, que simboliza o Altíssimo, que simboliza Jesus Cristo, até o dia de hoje.
Então eu me vejo nessa condição. Deus me perdoou, eu confessei meus pecados a Deus, Ele me perdoou, e pela graça santa dele, Ele me deu vida, né? E hoje eu sou um servo dele, e eu sou um rachador de lenha, um cavador de poço, e eu estou trabalhando na obra dele, na igreja dele, né? Até o dia de hoje, como está escrito aqui, até o dia de hoje eu estou aqui, não ganho nada para fazer isso, né? Gravo esses vídeos, toma tempo, tem que estudar bastante, é, só Deus sabe quantas vezes eu erro para gravar esses vídeos aqui, tem que fazer de novo, né? Mas é gratificante, porque eu estou fazendo isso porque ele salvou minha vida. E eu devo fazer isso, eu sou servo dele. Então eu tenho que trabalhar na obra dele, eu tenho que falar que Jesus Cristo é bom, que ele está voltando, que ele quer salvar todos aqueles que se arrependerem. Esse é o meu papel aqui como servo. Então façamos o nosso papel de servo. Vamos obedecer ao Evangelho, aceitem Jesus Cristo, entreguem suas vidas para Ele e vamos trabalhar na obra, tá bom? Vamos rachar lenha, vamos cavar poço, vamos ler a palavra de Deus, evangelizar, vamos fazer obras missionárias, vamos visitar os enfermos e Deus será conosco e vai nos ajudar em tudo, tá bom? Então essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês, orem a Deus por mim e pela minha família, que Deus seja sempre hoje eternamente louvado, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.